Olá, bom dia, eu sou o irmão Regis, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com o tema: peça a Deus o que você necessita e peça para não faltar o que você já tem. Então é isso que você tem que fazer também todos os dias. Eu quero ler para você em Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura? E quanto à vossa vestidura, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, nós. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Veja esse assunto que Jesus falou, é muito importante. Tudo isso se referindo, né, à terra, ao céu, o que nós podemos ter aqui, o que nós devemos ter, o que nós devemos pedir, o que nós devemos buscar em primeiro lugar, que é o reino dele, a justiça dele, e as coisas vão ser acrescentadas. Então muitas pessoas naquela época serviam a Mammon, o Deus das riquezas, e eles faziam voto, holocausto, sacrifício para aquele Deus, para poder conseguir as coisas, tanto o comer como a vestimenta, tudo, né, naquela tempo. Só que Deus ensinou para eles que eles deveriam buscar o reino dele e a justiça dele em primeiro lugar, e as coisas seriam acrescentadas no tempo de Deus. E hoje não é diferente. Deus quer que nós façamos isso hoje. Deus falou para o povo de Israel, o povo dele naquela época, e se expandiu para os gentios, que somos nós, eu e você. Aí eu digo para você, o tema: peça a Deus o que você necessita e peça para não faltar o que você tem. Naquele tempo o povo estava sem as vestes, sem ter o que comer, sem ter dinheiro. O povo estava sem nada, muitos deles não tinham nada, não tinham comida, não tinha nem água, não tinha onde dormir. E veja que aquilo era preocupante. Eles passavam a servir a Mammon, e eles serviam a Mammon, e isso desagradava ao Deus Criador dos céus e da terra. Eles serviam a Mammon e faziam muitas loucuras, e ficavam inquietos, e ficavam desesperados, porque eles não tinham aquilo, o que comer, o que beber. É muito ruim, não é verdade? Não ter isso em cima da terra é ruim. Só que Deus ensinou eles a buscar primeiramente o reino dele e a justiça dele. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que você temos que fazer. Logo em seguida, Jesus falou no capítulo 7, no versículo 7, para eles, para aquela multidão, e serve para mim e para você hoje. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe,
E o que busca, encontra. O que bate, se abre. A porta se abre, a porta dos céus. Então Deus estava mostrando para eles que eles não deveriam servir a Mamon, mas sim tinha que pedir a Ele. Tinha que pedir ao Deus, Criador dos céus e da terra e de nós e de tudo que há. Eles não precisariam fazer voto, holocausto, sacrifício a Mamon, que era sacrifícios ao Deus pagão, ao Deus que não servia de nada, não salvava nem ele, nem os familiares dele, e nem ia salvar eles eternamente. Só que essa palavra era para nossas vidas hoje. Se você está faltando um alimento, a água, a sua veste, onde você está, se você está faltando aquilo que você queria ter em sua vida, o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça dele, e as coisas vão ser acrescentadas no tempo dele. Se não forem acrescentadas em imediato, nos primeiros dias, primeiro mês, primeiros anos, você continue servindo a Deus, porque a sua salvação, ela é mais importante do que tudo, a sua salvação é eterna. O ser humano, ele vai viver 80, 90, 70, 100, 120 anos em cima da terra, e a vida eterna é eternidade, é sem fim, é infinito, é uma eternidade nos céus com Deus, ou uma eternidade no lago que arde com fogo e com enxofre. Deus estava mostrando para eles isso, que eles não tinham que servir a Mamon, porque Mamon ia levar eles para o lago que arde com fogo e com enxofre. E Deus iria levar eles para o reino dos céus, a salvação. Então Jesus mostrou para eles desta maneira: pedir e dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Então Deus mostrou para eles a vontade de Deus, a bondade de Deus. Eles tinham que pedir. Se estava faltando o verso, eles tinham que pedir. Meu Deus, me dá veste, meu Deus, me dá comida, água. E eles tinham não somente que pedir, mas eles tinham que buscar. Pedir e dar-se-vos-á. Eles tinham que pedir e em seguida eles tinham que buscar. Buscar e encontrar ele. Eles tinham que agir. Porque só simplesmente dobrar os joelhos no chão e pedir a Deus não irá resolver a nossa situação. Nós temos que buscar. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Aí eles passaram, o povo de Israel, naqueles dias, naquele momento que Jesus falou, eles passaram a entender que eles tinham que pedir a ele e eles tinham que ir buscar. Se eles, por exemplo, os pescadores na época, eles tinham que pedir a Deus: Deus, Senhor, que essa noite, essa pescaria seja boa, Senhor, que o Senhor envie peixes para nós, que o Senhor nos dê peixes, Senhor, nos ajuda a conseguir os peixes, por exemplo, os apóstolos. Eles tinham que fazer o que? Eles tinham que pegar o barco e as redes, ir ao mar e lançar no mar para poder eles conseguir o peixe. Deus, ele é poderoso e poderia jogar os peixes na areia ou na casa deles. Isso já aconteceu na vida real. Deus fazer isso na vida de um servo dele, jogou o peixe mesmo. Aconteceu. Só que naquele tempo a gente tinha que o quê? Pedir a Deus, orar a Deus, apresentar a pescaria, eles tinham que pegar o barco e ir até o mar. É assim na nossa vida hoje. Eles tinham que fazer isso, nós temos que fazer isso. Então veja bem, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, é o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estáis no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 12. Se você quer que alguém lhe respeite, você tem que respeitar. Se você quer que alguém lhe faça o bem, você tem que fazer o bem. Se você quer que alguém lhe ajude, você tem que ajudar. Se você quer ser bem recebido, você tem que receber os outros. Se você quer ser bem hospedado, você tem que hospedar os outros. Se você quer ser bem amado, você tem que amar os outros. É desta maneira. A Bíblia nos ensina assim. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Agora você entende o porquê que Jesus falou isso. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.